O capítulo já começa mostrando todo mundo que foi jogar no Vasco. E também o nosso prota deitado no chão, refletindo que todos já estão mortos. E que ele, a pessoa que era supostamente o guerreiro mais forte dentre os humanos, também estava morrendo. E pensa que ele realmente não merece o título de guerreiro mais forte. E quase conseguiu matar todos os demônios de 7 barbatanas. Então ele se pergunta o porquê que na estrela do rei ancestral tinha um demônio de 8 barbatanas. E reflete que os humanos realmente tinham falhado em entender toda a extensão dos poderes desses demônios. E colocando toda a culpa em si mesmo, ele diz que falhou em fazer jus ao nome de mais forte. E nos seus últimos momentos de vida, ele ainda se perguntava o que aquele demônio estava querendo fazer. E quando ele menos esperava, o demônio se aproxima do nosso prota. E Aang, já fechando os seus olhos, pensa que ele deve ter vindo para atormentar o seu corpo. Talvez porque ele matou muitos dos seus subordinados. E com isso, ele fecha os seus olhos, dando seu último suspiro. Então, em meio à completa escuridão, ele nota um pequeno feixe de luz. E esse feixe vai crescendo, crescendo e crescendo até se tornar tão brilhante quanto uma estrela. Então nós já vemos os soldados prestando saudações ao seu superior, Aang, acordando no meio de tudo aquilo. Confuso, ele se pergunta onde estava e se ele não tinha acabado de morrer. Contudo, ele nota que isso não parecia ser um sonho, e que tudo parecia ser muito real, e se perguntava o que realmente estava acontecendo. Então, ele começa a passar as mãos no seu rosto e olhar para os seus braços. E para o seu desespero, ele nota que além do rosto ser diferente, o seu corpo também já não tinha toda aquela robustez e um físico definido. Então, ainda em choque, ele se perguntava quem ele era e onde ele estava. E o nosso prota não estava nada mais, nada menos do que na cidade Hélios. Então, já corta para o líder do 3º Esquadrão, Ji Yao Tang, dizendo aos seus subordinados que todos eles deveriam entender o que significa fazer parte do enxame de um guerreiro, e que um guerreiro significa proteção e esperança. E também explica aos seus subordinados que no ano de 3069, depois dos 6 enormes monumentos do rei ancestral, trouxeram um apocalipse para o nosso mundo. Milhares de demônios transbordaram de dentro deles, fazendo com que o assassinato acontecesse em massa para a raça humana. E que depois de experimentarem uma batalha brutal em que quase levou à extinção dos humanos, a humanidade finalmente conseguiu encontrar uma maneira de lutar contra esses demônios. E o nome dessa arma era equipamento de enxerto. E diz que ao reciclar os núcleos internos desses demônios, a humanidade foi capaz de utilizar o equipamento de enxerto, dando temporariamente força no mesmo nível dos demônios. E que 60 anos atrás, o melhor e mais poderoso soldado, Aang, o homem que todos os guerreiros saudavam como rei, liderou todos os guerreiros ao redor do mundo. Eles batalharam no que seria eventualmente conhecida como a Onda Demoníaca na história. A batalha durou por muitas semanas, e a humanidade foi mergulhada na escuridão. E, finalmente, os guerreiros da humanidade conseguiram retardar a Onda Demoníaca, causando aos demônios uma tremenda perda. Graças a isso, a humanidade conseguiu 60 anos de paz e progresso. Então nosso prota começa a refletir que ele tinha reencarnado 60 anos depois da sua última vida. Enquanto isso, seu superior continua explicando que ao mesmo tempo da grande vitória, eles também perderam incontáveis guerreiros poderosos, incluindo o guerreiro mais forte dentre os humanos, Aang. Disseram que ele morreu em uma batalha contra vários dos demônios de mais alto ranking, os demônios de 7 barbatanas. Então ele explica que essa batalha entre demônios e humanos representa a tenacidade e a determinação da raça humana em trazer o início de uma nova era de paz, e que essa guerra foi registrada na história como a Batalha pelo Amanhecer. Contudo, Aang, que continuava vivaço, pensava que não estava certo o que ele acabou de dizer, que o demônio de mais alto ranking não era um demônio de 7 barbatanas, mas sim um de 8.
Ele diz que não conseguiu ver claramente, mas que ele tinha certeza que ele tinha 8 barbatanas e que a humanidade ainda não entendeu a extensão da capacidade dos demônios. O Capitão Tang continua o seu bravo discurso dizendo que sem esses homens e mulheres que se sacrificaram, eles não teriam sobrevivido até agora, e que eles não teriam a sua pátria, muito menos as suas vidas atuais, se não fosse pelo sacrifício deles. E diz que os guerreiros são os pilares da sociedade que representam proteção e esperança. E eles respondem ao seu senhor em uníssono dizendo que tinham entendido claramente a mensagem. Mas o líder do terceiro esquadrão nota uma criança um pouco dispersa, dizendo que aquilo não estava certo. Ele murmurava algumas coisas sobre demônios e barbatanas. O Capitão Tang, mais do que depressa, já começa a se aproximar do jovem. Então diz a ele que ele não parecia entender o que ser um guerreiro implica, e o pergunta qual era o seu nome. O que nosso prota fica um pouco na dúvida se deveria responder, pois como ele iria explicar que ele era Wang e que tinha reencarnado 60 anos depois no corpo daquele fraco e magrelo? Poxa, desmerecendo já, cara. Que isso, Pri. Não compensa. Mas, antes que ele terminasse de pensar em uma resposta, o Capitão Tang já o corta e diz que quem imaginaria que o mero recruta teria o mesmo nome daquele grande homem, o nome do guerreiro mais forte, Aang. E também diz que era um desrespeito ao nome daquele grande homem, e que ele era apenas um bastardo estúpido que não tem um mísero pingo de espírito de um guerreiro. E enquanto colocava suas mãos no ombro de Aang, diz que ele ainda ousava profanar o nome de tal grande homem. Com isso, ele dá um belo de um tapa na cara do nosso prota que o faz sair voando. E, enquanto viajava pelo ar, o nosso prota reflete que o seu novo corpo era um lixo, que ele não conseguiu reagir nem mesmo a um simples ataque. Mas ele mesmo não conseguia acreditar que aquele corpo fraco tinha o mesmo nome que o dele. E antes que o nosso prota caísse no chão, alguém o segura. O Capitão Tang diz que vai ficar de olho nele, e que era para ele se preparar para o exame do guerreiro. Então o Capitão Tang já chama a atenção dos seus soldados e diz para eles seguirem para a direção do campo de exame. E diz que agora eles irão continuar para o seu teste de aptidão física. Então o colega de esquadrão que pegou o nosso prota cochicha para ele se ele estava bem, ao que ele responde que estava vivo ao menos. Então seu colega de esquadrão já se apresenta e diz que se chamava Lan Snow e que era um prazer conhecer o nosso prota. Então alguém no fundo pergunta se o nome do nosso prota realmente era Aang, e a mulher diz que o nosso prota não prestava. E pergunta para ele se ele achava que um nome como aquele faria dele o forte como o guerreiro ancestral. E a guerreira em exame Situ Liu vira suas costas enquanto caminha dizendo que o nosso prota era apenas um homem infantil. Prevejo romances. E isso deixa o nosso prota bolado, fazendo com que ele se perguntasse como ela era arrogante, e que o nome dele não era da conta dela. Então Lan Snow pergunta para o nosso prota se ele não sabia quem ela era, e diz que ela é a guerreira mais promissora do lote de soldados, que Situ Liu é conhecida como a Rakshasa emburrada, e também é a filha mais velha da mais renomada família de artes marciais da cidade de Hélios, a família Sito. E ao ouvir o nome Sito, nosso prota se pergunta do porquê esse nome lhe parecia familiar. Com isso, Snow ajuda o nosso prota a se levantar, e do nada, uma luz cegante atrás deles aparece. Então uma outra mulher aparece atrás deles dizendo que foi uma exibição deslumbrante de fraternidade, e pede para que eles continuassem e que não se importassem com ela. Então o nosso prota, com a sua cara de posturado, pergunta quem ela era. Eu esse sanguezinho aí no nariz, eu sei o porquê. Lan Snow pergunta para ela se ela estava tirando fotos antes, ao que a bela moça responde que estava sim. E o nosso prota grita com Lan Snow, perguntando se ele não viu o que realmente era importante ali. Então a a moça bonita se apresenta, dizendo que seu nome é Siu-Gil Youri. E ela continua dizendo que em sua visão a amizade dos dois era deslumbrante,
e que atraiu a sua atenção. É o que ela começa a rir e diz que era um material ótimo. E o que faz o nosso prota dizer como era triste ver que ela não batia bem da cabeça. Mas eu ainda assim faria esse acordo. Agora no local de teste para aptidão física, nosso prota já começa a ficar todo feliz, que o seu corpo, mesmo estando naquele estado, ele ainda era o guerreiro mais forte. E pensa em como tudo aquilo era engraçado. E como definitivamente iria chocar a todos ao conseguir as notas mais monstruosas. Então ele se prepara para o teste de resistência em corrida a longa distância. E ao som do disparo da arma, eles começam a correr. E o nosso prota, já em disparada, pensa que vai pegar o primeiro lugar e criar um novo recorde enquanto isso. E ele realmente conseguiu quebrar um recorde, o de último lugar, visto que o maior tempo gasto realizando o teste de resistência em corrida de longa distância pertencia agora ao nosso prota. Então, o nosso prota se dá conta que o seu novo corpo realmente estava em um estado muito ruim. E a cena continuava a se repetindo. No teste de força explosiva do braço, o nosso prota também foi para o último lugar, fazendo com que ele gemesse de dor por ter torcido o pulso também. E no teste de força explosiva nas pernas, acontece o mesmo resultado e ele continua em último. O que leva a Sito Liu dizer que ele era um idiota. E logo após isso o instrutor diz ao nosso prota que os seus resultados de aptidão física o colocam em último lugar. E que ele obteve os piores resultados na história. E que essas notas eram as mais ridículas que ele já tinha visto. E que ele deveria ser eliminado. O que faz o nosso prota ficar muito abatido. E o seu parceiro, Lan Snow, tentando consolá-lo. Enquanto Suijil somente pensava se essa seria a última vez que ela conseguiria uma foto dos dois juntos. Então o instrutor pergunta ao capitão e ao Tang se, dado os resultados do nosso protagonista, haveria necessidade para ele continuar para o segundo round de avaliações. E diz que os resultados dele foram simplesmente horríveis e que eles poderiam eliminá-lo agora mesmo. O capitão Tang diz que não tem muita esperança para aquele macaco magricelo do nosso prota, mas que ainda assim ele tem total direito de participar do segundo round de avaliações, e que essa provavelmente também seria a sua última avaliação. E após dizer isso, o capitão já chama todo o pelotão para o segundo round. Então o alto-falante da torre já anuncia que agora iniciaria o segundo round de testes, e que o pessoal seria avaliado em uma sincronização com o equipamento de enxerto, e pede para os guerreiros em exame se dirigirem até o local de avaliação. Então nosso prota reflete que com essa avaliação de sincronização de enxerto ele ainda tem uma chance, e pensa que há 60 anos atrás ele era o mais forte com uma sincronização estável de taxa média de mais de 96%, e que o seu novo corpo não era nem um pouco atlético. Mas a taxa de sincronização é determinada pela força de vontade de alguém, e diz que vai mostrar para o bando de malditos que o zoaram o quanto eles estavam enganados. Já na sala de testes, o nosso prota compara o equipamento com o de 60 anos atrás, e diz que ele ficou mais leve. E então nos é mostrado que Sito Liu conseguiu uma taxa de sincronização de 39%. Enquanto isso, o pessoal continua comentando que ela realmente é alguém incrível por ter conseguido uma taxa como essa, fazendo alguns comentarem que aqueles que treinaram em famílias de artes marciais desde mais novos realmente são diferentes. E enquanto isso, alguns outros começam a ficar um pouco eufóricos, se perguntando como poderiam dar em cima de uma mulher tão maravilhosa, o que faz o nosso prota se perguntar o bando de pirralhos que ele estava envolvido. E Sito Liu, após terminar o seu exame, já sai da sala de testes com aquela pose sofada, enquanto seus gados continuam dizendo que não esperavam menos da novata mais forte, e que por vir de uma família de artes marciais, ela vem recebendo treinamento pesado desde pequena. Claro, que eles não iriam esquecer de dizer que, obviamente, ela era alguém talentosa por si só. E aí, por aí vai, continuando a enxurrada de elogios para ela. E após a porta se fechar, nós vemos que ela está mais do que eufórica em ter conseguido gritantes 39% de sincronização.
e diz que ela não ligava de ter mais admiradores, mas que ainda era melhor permanecer discreta. Claro, com o rosto todo corado desse jeito. Aham, tá, entendi. Nosso prota então começa a pensar em como isso era impressionante, já que apesar de ser apenas uma avaliação, ela já conseguiu uma taxa de 39% de sincronização. Mas não já chega do nosso prota dizendo para ele se ele viu como ela realmente era incrível. E diz que ela é cheia de energia, que consegue sentir a força dela. O que o nosso prota também concorda, dizendo que também consegue sentir. Contudo, Snow fica em dúvida e olha para o nosso prota, dizendo que ele não parecia nem um pouco nervoso. Ao que ele responde que já estava acostumado com aquilo. Fazendo assim, o seu mais novo colega ficar um pouco na dúvida das suas palavras. E ao que a avaliação progredia, muitos novatos que aguentaram o equipamento de enxerto demonstraram expressões de sofrimento. A primeira vez que alguém passa com um enxerto, um fardo será colocado sobre o corpo, pelo impacto do núcleo demoníaco. E alguns desistem quando são incapazes de aguentar a dor. E que a taxa de sincronização precisa pelo menos alcançar 10% para alguém passar. É claro, haviam algumas notas inesperadas também. O Capitão Tang diz que encontraram sementes em grande potencial desta vez. Ao que a cientista ao seu lado responde que sim, e que incluía também Suijio, e que essa avaliação já teve 6 examinados com uma taxa de 30% ou superior, e que se comparar às outras cidades de ranking C, o seu lote de soldados provavelmente é de ótima qualidade. Contudo, o Capitão Tang reflete que existem alguns inferiores ali também. E então chegou a hora do nosso prota subir e fazer o teste. E enquanto ele estava a caminho, o pessoal começa a zombar dele cochichando, dizendo que se ele era o rapaz que estava vomitando sangue enquanto fazia os testes de aptidão física. Nosso prota, ao subir na máquina, pensa que eles poderiam rir à vontade, já que eles são pirralhos inexperientes. Mas que era bom eles se lembrarem de fechar a boca depois. Então Aang já chega perto dos núcleos e escolhe o de força vermelha. Os núcleos demoníacos reciclados do campo de batalha podem ser separados em 6 categorias. Vermelho, amarelo, verde e azul são os mais comuns, sendo o vermelho representando força, o amarelo representando defesa, o verde representando cura e o azul a agilidade. Por outro lado, o núcleo roxo representa o poder imaginário, e o núcleo preto, que representa o espaço e o tempo, é o mais raro, sendo ele especialmente difícil de ser encontrado. Nosso prota pega o núcleo com as mãos e já prepara para a sincronização. E, enquanto se prepara, reflete que a coisa mais importante para a sincronização é a sua força de vontade. E então, o seu núcleo já é ativado, fincando-se na roupa que estava vestindo. E o nosso prota explica que a força de vontade de uma pessoa é o que determina quanto ela vai aguentar de fardo do núcleo demoníaco. E que, além do mais, também determina a maestria de alguém sobre o núcleo. E então, com o enxerto sendo bem sucedido, o nosso prota vai começar a sua ativação. E, enquanto todos esperavam no saguão, uma luz vermelha começa a brilhar de onde o nosso prota estava fazendo seu teste. E Liu, que estava de costas, já se vira para ver o que estava acontecendo. E, assim como os outros, fica sem reação em notar que a luz vermelha estava vindo do nosso prota. E então, começa a taxa de sincronização do guerreiro mais forte da humanidade. E então todos começam a prestar atenção na cena que estava se desenrolando. E o Snow já diz que o seu amiguinho Aang, na verdade, deveria estar escondendo seu talento. E então os técnicos começam a observar o número e ele estava subindo de forma monstruosa, já chegando ao ápice dos 40% em um instante. Então nosso prota, com um sorriso no rosto, pensa que ele é alguém que recebeu a taxa de sincronização de 96% uma vez, e que ele podia fazer muito mais do que apenas 40%. E então ele começa a elevar a taxa de sincronização até o seu máximo, fazendo com que a taxa de sincronização começasse a chegar a números monstruosos, fazendo até mesmo o Capitão Tang ficar assustado com o que estava acontecendo, dizendo que talvez a máquina esteja com um erro em algum lugar. E a cientista do seu lado diz que a taxa ainda não tinha parado de crescer, que já estava chegando ao ápice dos seus 80%. Os outros soldados abismados começam a pensar que talvez ele estivesse trapaceando,
e que talvez o equipamento realmente estivesse estragado. Enquanto isso, nosso protagonista pensava que ele foi o guerreiro mais forte uma vez, considerado como rei por todos os outros. E reflete que se não fosse por esse núcleo de baixa qualidade ou por esse corpo extremamente fraco, ele já teria feito todos se curvarem perante a ele. E que essa era a diferença entre ele e aqueles pirralhos. Mas, antes que o teste acabasse, ele sente algo diferente em seu corpo. E então, dentro do seu ser, uma aura vermelha o prende, fazendo com que toda a sua força desaparecesse. Então a máquina começa a ter problemas técnicos e o nosso protagonista é lançado para trás. E logo após isso ele desiste, dizendo que o seu corpo não aguentava mais a pressão, fazendo com que o operador que estava à sua frente pensar que realmente a máquina estava com defeito, já que a taxa de sincronização após aquela falha tinha caído exatamente para 10% instantaneamente. A cientista diz ao capitão que eles acabaram de detectar que o núcleo demoníaco estava rachado e que provavelmente o núcleo anormal tenha causado alguma falha de leitura nas máquinas. Então o Capitão Tang pergunta se a taxa de sincronização realmente tinha parado em 10%. E a cientista responde que sim, e que ele mal tinha conseguido passar. Com isso, as pessoas começam a cochichar, dizendo que aquilo realmente só tinha acontecido por causa do núcleo demoníaco anormal. E enquanto Lan Snow se aproximava de Aang, as pessoas continuavam debochando dele, dizendo como ele era fracote e que provavelmente eles estavam apenas enganados. Snow pega Aang nos seus braços e pergunta se ele estava bem. E o nosso prota, só o pó da rabiola, não consegue nem responder o seu amigo direito. E Sito Liu, que apenas observava de longe, pensa que foi apenas um alarme falso, que ela tinha pensado que talvez existisse alguém mais maravilhoso que ela nessa cidade, e que ela nunca iria aceitar isso. Nem é convencida não, né? É pouco. E Aang, que estava só a capa da costela sendo carregado por Lan Snow, pensa que isso é tudo culpa dele, por ter tentado competir com os pirralhos, e que ao menos estava feliz por ter conseguido passar. Enquanto isso, Suijil não perde a oportunidade de tirar aquelas fotinhas boas. Cara, eu não quero nem imaginar o que ela faz com essas fotos. Agora já recuperado no saguão, nosso prota começa a refletir o que realmente tinha acontecido e pensa que aquilo estava vindo do interior do seu coração, pois ele sugou todo o seu poder em um instante. E que ele nunca tinha ouvido falar de tal situação antes, e que ele claramente tinha força de vontade o bastante para manter a taxa de sincronização em pelo menos 80%. E que também, mesmo sendo um núcleo demoníaco de nível mais baixo, não deveria ter rachado daquela forma, o deixando assim com uma grande dúvida em sua mente. Então, o Capitão Aang já chega na sala, fazendo com que todos os soldados ficassem de prontidão. Nosso prota tenta responder da melhor maneira possível, mesmo com seu corpo ainda um pouco debilitado. O líder do terceiro esquadrão então parabeniza os seus soldados por conseguirem chegar até o round final de avaliações, o teste prático. Ele então diz que eles teriam que enfrentar um demônio pela primeira vez em suas vidas. E então um dos seus subordinados fala com o pessoal para se dirigirem ao campo de avaliação 3. E o nosso prota, mais pra lá do que pra cá, começa a refletir que provavelmente iria morrer só de caminhar, passando então pelo Capitão Aang e seguindo com os outros soldados. Contudo, o capitão nota algo diferente no chão, se aproxima e pega um pedaço de cristal que estava quebrado, bem onde Aang estava sentado, e então diz que realmente estava curioso sobre o nosso protagonista e se perguntava o que ele iria lhe mostrar na próxima avaliação, caçando no nevoeiro além dos muros. O capítulo já começa mostrando o pessoal que estavam na porta do grande portão da cidade de Etios. Então, um dos soldados gritam para abrir o portão, e enquanto o portão é aberto, alguns dos recrutas dizem e comentam que era a primeira vez que estavam saindo da cidade. Nosso prota pensa que depois de 60 anos, as pessoas vivem em cidades tão isoladas. Então um dos soldados gritam para o pessoal pararem de falar e que eles iriam sair da cidade naquele momento. Então dá ordem para que eles checassem o seu equipamento e olhar se estava tudo correndo bem para que eles não morressem cedo.
Nosso prota reflete que eles o entregaram um novo núcleo intacto, mas que provavelmente não era nenhum problema com o núcleo, e que lá atrás o seu poder se dissipou todo de uma vez, como se algo em seu corpo o rejeitasse. Mas ele não consegue entender o que estava acontecendo. Será que era apenas algum efeito da sua reencarnação? Então, quando Aang coloca o seu pé para fora da cidade, ele sente uma pressão, e era como um sonar. Ele estava identificando tudo que estava em sua região, sendo mais específico, as criaturas que estavam por ali. Mas assim como ele estava as localizando, elas também estavam sentindo a sua presença, e em específico, um demônio muito poderoso. O demônio surpreso pensa que aquilo não poderia estar certo, que um demônio mais forte que ele e que era superior também havia aparecido por aquele lugar. Nosso prota, ainda assustado, pensou que teria sido aquilo. Como ele teria visto todas aquelas criaturas, e se tudo aquilo que ele viu realmente eram demônios. E que naquele momento, ele sentiu como se alguma coisa estivesse ressoando no fundo do seu coração. E enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, alguém o chama e pergunta se ele não iria se mexer. Então, Aang se vira para trás e vê que quem o chamou foi Sito Liu. Ele, um pouco envergonhado, pede desculpas. O seu camarada Lan Snow pergunta se havia algo de errado. Mas no meio da conversa, um instrutor grita e diz para os 4 formarem um grupo. E diz que todo o resto já estava preparado. E pede para eles acelerarem e chegar até lá. Mokuto pergunta se formar uma equipe era a estratégia do nosso prota. E ele diz que não. Enquanto ele estava se explicando, Sito Liu corta a sua explicação e diz para ele apenas não ferrar com a equipe. Mas, mesmo dizendo aquelas palavras, ela pensa que aquilo foi assustador e que estava preocupada de que ninguém iria fazer grupo com ela. Brava por fora, meiga por dentro. Normal. Snow dá um tapinha nas costas de Aang e diz para ele dar o seu melhor. E é claro que Mokuto não perde a oportunidade de tirar aquela fotinha com seus membros de equipe. Então um dos instrutores explica que o que estava atrás deles era um monumento de dispersão, que era basicamente um monumento cinza feito de mistura sólida de pedra. A pedra contida dentro é uma substância especial que consegue dispersar a névoa. O instrutor grita que eles iriam passar pela terceira avaliação em equipes de 4 pessoas. E diz que tinha certeza de que todos aqueles que participavam sabiam o que era esse teste. Basicamente, uma caçada na névoa além dos muros. Agora, cada equipe recebia adagas de combate, além de um mini dispositivo de dispersão de névoa, feito do mesmo material do monumento de dispersão. E a missão dos recrutas era entrar na névoa e se dirigirem até as áreas designadas, onde foram marcadas com luzes que piscavam. Eles deveriam inserir o dispositivo para a dispersão da névoa, e então caçar os demônios sem barbatanas. O instrutor diz que a força individual e a cooperação de equipe iriam determinar se eles iriam passar ou falhar no teste. E finalizando, dá uma boa sorte a cada um dos alunos. A caçada na névoa além dos muros é a prova final assustadora que todos os novatos devem enfrentar, em um mundo coberto pela névoa. Os guerreiros devem enfrentar os perigos desconhecidos se escondendo pela neblina. Um bom físico e habilidade não são as únicas qualidades que alguém necessita para se tornar um guerreiro. Uma mentalidade forte, ignorar seus medos em relação à névoa, a habilidade de cooperar e confiar em sua equipe enquanto enfrentava o desconhecido, junto com a habilidade de superar seus próprios medos, são qualidades mais essenciais. Observar bem a área, lutar com os demônios que aparecerem aleatoriamente e ganhar o título de guerreiro ao conseguir a sua primeira morte. Então a primeira avaliação foi finalizada, e a próxima equipe estava se preparando para entrar. E então, uma mulher começa a comentar que existiam muitos novatos excepcionais nessa leva, mas o seu alvo era claro. A única que interessava era Sito Liu, da família Sito. Quem estava falando não era nada menos do que a líder do 3º Esquadrão da cidade de Hélios, Dada Geli. Gostei. E ela se vira para os outros instrutores, perguntando a opinião dos mesmos. Então Joel, o líder do 1º Esquadrão da cidade de Hélios, diz que uma semente de uma família de artes marciais, se ela for bem orientada, ela pode se tornar uma grande guerreira.
Então o Capitão Tang, olhando para o nosso prota, diz que tem outra pessoa que também valeria a pena assistir. Ele pensa que ele mandou para a verificação o cristal que havia se quebrado, e não havia nada de errado com o núcleo. Então ele estava se perguntando o que realmente havia acontecido naquela avaliação. E quando menos esperava, Jelly começa a bater na sua cabeça e perguntando para ele no que ele estava pensando, e também chamando de um apelido carinhoso Tang Tang. Tang Tang. Enquanto o Joe o zoava, falando que a Jelly era a única que conseguia fazê-lo sair fora do prumo. E o capitão já disse para ele também não começar com a zoeira. E Jelly, mudando de assunto, pergunta se o grau dos demônios realmente foi confirmado. O capitão diz que para garantir a segurança dos participantes, eles checaram de novo e de novo nos últimos dias, para que nenhum sequer demônio de uma barbatana fosse encontrado pelas redondezas da cidade. O capitão Joe então diz que se realmente algum demônio de uma barbatana aparecesse, eles teriam que fazer tudo o que estava em seu alcance para proteger essa nova leva de futuros guerreiros. E alguns dos recrutas já começam a cochichar dizendo que era o grupo da Sito Liu e que o Aang também estava lá. E o nosso quarteto já estava preparado para entrar na arena. Então, logo de início, Liu já toma a cápsula da mão do nosso prota e corre em direção ao objetivo. Mas, antes que ele percebesse, ela já estava tomando a dianteira e dizendo para todos do grupo a seguirem, pensando para todos se certificarem de acompanhar a deslumbrante Sito Liu. Se acha pouco. Nosso prota então começa a se questionar do porquê ela gosta tanto de chamar a atenção. E, logo após isso, diz para todos do grupo continuarem seguindo ela. E Liu já dá uma cambalhota tripla carpada, fincando a cápsula em cima do objetivo. A instrutora Jelly comenta que ela tem um núcleo de cura, mas o físico dela não perde para aqueles com um núcleo azul de agilidade. E se pergunta se era assim que se parecia a base de alguém com uma família de artes marciais. Logo após a ação de Sito Liu, os demônios notam a sua presença e já vão correndo em sua direção. Ao que o nosso prota, em uma resposta rápida, já diz para o Snow avançar. Ao que ele confirma, já se preparando para saltar. Então Snow salta, passando por Sito Liu e pousando na frente dela, já ativando os poderes do seu núcleo. Quando os demônios já saltavam em cima dele para rasgá-lo, ele ativa um escudo protetor que consegue repeli-los. Diante dessa cena, o Capitão Tang o elogia, dizendo que ele já se acostumou a usar os poderes do núcleo. Nosso prota então, já se preparando para a batalha, dá um comando ao seu grupo, dizendo para matarem um de cada vez. Ao que Tomoe confirma, e Liu diz que não precisava ouvir aquilo, pois já sabia muito bem o que precisava ser feito. Os três já se preparam e partem para a ação. Tomoe então já começa a desferir golpes rápidos em cima de um demônio, ao que ele não consegue reagir muito bem e recebe todos eles de frente. E finalizando seu ataque, ela aplica uma voadora de 2 pés no peito do monstro, fazendo com que ele fosse lançado ao chão. Mas, antes que atingisse, Snow já chega mandando aquele socão em estilo Street Fighter, arremessando o demônio por vários e vários metros. Joel comenta que o trabalho em equipe deles é surpreendentemente bom, e diz que em especial a Makoto Tomoe estava se saindo muito bem, já que o núcleo azul havia aprimorado as suas habilidades e os seus movimentos. O que faz o Capitão Tang gritar com ele um pouco bravo para onde realmente ele estava olhando. Provavelmente para onde todos nós aqui olhamos, senhoras e senhores. E enquanto isso, Sito Liu já se preparava para dar mais um golpe no demônio, atingindo-o no peito com a sua faca. Com um rápido movimento, ela injeta energia dentro do demônio, fazendo com que o mesmo inchasse. E após atingir uma distância segura, ela simplesmente diz BUM, fazendo com que todo o demônio explodisse, gerando aquela cena de filme de ação. Enquanto isso, nosso prota ia para cima do seu adversário, e com toda a sua experiência, já estava pensando nos pontos vitais que iria atingir primeiro. Assim, atingindo o pescoço, o tórax e o abdômen. Logo após a sua sequência de golpes, o demônio já começa a rolar pelo chão, enquanto nosso prota já se estabilizava novamente. Contudo, ele não poderia deixar de refletir que o seu corpo frágil só aguentava uma quantidade limitada de poder de uma vez, e que ele deveria usar essa chance para testar seus limites em uma batalha de verdade. Nosso prota já começa a utilizar do poder do seu núcleo,
avançando para cima do demônio. O demônio, quando vê Aang indo para cima, já se prepara para lançar aquele jab, ao que nosso prota consegue desviar com facilidade, atingindo o demônio na costela. Nosso prota não tinha conseguido reagir rápido o suficiente, fazendo com que fosse necessário desviar de um chute do demônio. Ele troca a faca de mãos e, com uma manobra rápida, consegue atingir o demônio na costela. Mas reflete que a sua coordenação também estava ruim. Seu inimigo, mesmo depois de sentir o golpe, ainda consegue contra-atacar, tentando desesperadamente alcançar o nosso prota. Mas, antes que fosse possível alcançá-lo, nosso prota consegue restringir os seus movimentos, atacando-o na garganta. Mas o nosso prota não possuía poder explosivo suficiente para derrubar o seu inimigo. Observando a luta, Snow fica pasmo com a habilidade de Aang e diz que era como se Aang estivesse brincando com o seu oponente. Ao que Mokoto diz que esperava não ter perdido nenhum frame da luta. Ryu, como de costume, pensa que ele estava roubando a cena e que apostaria que estava fazendo isso de propósito. A instrutora Gilly pergunta quem era aquele menino magrelo e diz que ele era até bem impressionante. Joe acrescenta que não era apenas isso, mas ele também se movia como um veterano. O Capitão Tang, no entanto, apenas observava a luta e via como nosso prota estava lutando. Nosso prota, já cansado, pensa que com aquele corpo ele não estava conseguindo utilizar nem mesmo uma das suas antigas habilidades. E que, além do mais, ele tinha ficado sem fôlego depois de alguns poucos movimentos, e que de qualquer forma isso era péssimo. Por fim, ele disse que tinha acabado de se avaliar, que estava na hora de eliminar o seu oponente. Mas, antes que ele conseguisse, algo começa a surgir do chão. Nosso prota, com a sua percepção, consegue notar, e então se afasta. Contudo, seu adversário não teve tanta sorte, sendo atravessado por aquele objeto. Mokoto diz que eles já estavam cercados por raízes de árvores. Nosso prota, sem entender nada, se perguntava o que estava acontecendo. Então uma mão aparece, rasgando o corpo do demônio que já estava morto. Nosso prota, ainda congelado, via que o que estava surgindo era mais um demônio. E esse, pelo jeito, era muito mais forte do que o anterior. O demônio então dá um rugido liberando a sua aura, fazendo com que todos os capitães sentissem a sua presença. O Capitão Ji Yao Tang, sem perder tempo, avisa que é um demônio de uma barbatana, para que todas as pessoas que estavam lá fora conseguissem recuar para a cidade. Os capitães Joe e Gilly já começam a descer da muralha para interceptarem o demônio. E, enquanto estavam indo em direção ao demônio, gritava para os recrutas não entrarem em pânico, pois eles estariam a salvo assim que ficassem atrás do líder de esquadrão Ji Yao Tang, e que ele iria acompanhá-los de volta à segurança da cidade. Enquanto isso, o demônio estava encarando o grupo do nosso prota, se perguntando se existia um demônio entre os humanos, pois, apesar de ser humano, ele cheirava como um demônio. Assustado, Aang, olhando para o demônio, se perguntava o que aquela coisa estava dizendo. O demônio começa a refletir de qual deles estava vindo esse cheiro, e, enquanto avançava, liberava sua aura por todo o local, fazendo com que todos ficassem paralisados, pensando que aquele era um demônio de uma barbatana, e que não era nada parecido com os demônios sem barbatana de antes. Setulio pensa que é como se ela estivesse para se fazer em pedaços, e que ela não consegue mover seu corpo de forma alguma. Nosso prota, ainda parado, pensa que o seu corpo não é páreo para um demônio de uma barbatana, e que essa é a primeira vez que estava sentindo a pressão que os guerreiros normais sentem quando enfrentam um demônio com barbatanas. Então, o demônio decide levar todos eles consigo, lançando um ataque nos quatro, fazendo com que eles esmaiassem no mesmo instante. Mas antes que continuasse, tanto Joe quanto a Capitã Gilly conseguem chegar até o demônio. Joe grita para ele não se atrever a tocar em nenhum deles, ao que o demônio simplesmente ri e se prepara para ir embora, dizendo apenas tchau para a dupla, e logo após desaparecendo numa fenda que ele havia criado. E ele se pergunta como aquele demônio conseguiu levar 4 examinados junto com ele. Então o demônio já começa a se direcionar para o seu covil. O Capitão Joe, notando isso, já se prepara para a perseguição, e o capítulo já começa no meio da floresta, onde os 2 instrutores tinham acabado de chegar no final do rastro do demônio.
A instrutora Gilly diz que o Capitão Tang sempre foi muito cuidadoso com esses tipos de situações e que tinha checado esse lugar por vários dias seguidos. Logo, ela se perguntava como um demônio de uma barbatana realmente havia aparecido, já que essa situação nunca tinha acontecido antes. E logo após ela terminar de falar, o Capitão Tang se junta a eles para continuarem na busca pelos jovens que haviam desaparecido. O líder do terceiro esquadrão eufórico pergunta por que os seus companheiros haviam parado de procurar as crianças e manda que eles continuassem no rastro do demônio. Ao que o Joel pede para se acalmar e diz que a trilha acabava ali. E a sua companheira de equipe diz que o demônio de uma barbatana começou a cavar até o subsolo assim que chegou naquele ponto. E como o território à frente era uma área não mapeada, não seria prudente para eles irem lá agora. E enquanto observava aquele rastro, o Capitão Tang se lembra de uma memória dolorosa sobre o seu passado. E em um ataque de fúria, ele soca o chão, o destruindo completamente. Ainda olhando para o chão, diz que isso era tudo sua culpa e que ele deveria ter checado direito. Joel responde que eles deveriam voltar, já que as pessoas da cidade provavelmente já estariam surtando, e diz que os três não poderiam ficar longe da cidade. Eles iriam mandar um grupo de exploração para checar as redondezas da cidade, buscando outros demônios de uma barbatana. Já ele se aproxima do seu companheiro e diz que a situação das 4 crianças era algo que nenhuma ali gostaria que aquilo acontecesse, mas que ele precisava se acalmar, mesmo se sentindo péssimo naquele momento. Contudo, Ji Yaotang tira a mão da sua companheira dos seus ombros e diz que eles deveriam voltar antes dele, pois ele iria continuar as buscas e que eles não precisariam se preocupar com ele por enquanto. E Joel, que iria começar a argumentar com o Capitão Tang, é interrompido pela sua companheira, respondendo para o seu amigo para ele voltar antes do pôr do sol, ao que ele responde com um olhar frio, que ele sabia que deveria. E assim o líder do terceiro esquadrão continua em busca dos 4 jovens desaparecidos. Dada diz a Joel que eles não seriam capazes de convencer Tang, e ele responde que sabia, já que o irmãozinho do Capitão Tang já foi capturado por um demônio no passado, e ele se culpa por isso desde então. Ao que ela responde que se o irmão mais novo de Ji Yaotang ainda estivesse vivo, ele teria mais ou menos a idade das crianças que foram raptadas, que ela tinha certeza que aqueles jovens tinham lembrado ele de seu irmão. E enquanto isso, em algum lugar no fundo de uma caverna, nosso prota começa a abrir os olhos, e ao olhar ao redor, nota que estava no subsolo, e que felizmente todos os seus companheiros ainda estavam vivos. Claro, ainda, já que logo depois que o nosso prota acorda, o demônio já chega atrás dele, notando o seu despertar. Nosso prota se vira e nota que era um demônio de uma barbatana. O demônio faz um comentário dizendo que o nosso prota realmente era diferente, já que tinha acordado tão rápido, e que estava curioso sobre essa diferença do nosso prota. Então ele se vira e desfere um golpe no nosso prota, ao que ele não consegue desviar e o recebe de frente. Mas o demônio, além de o matar de uma vez, começa a questioná-lo do porquê ele tinha o mesmo cheiro que o deles, e pergunta o porquê um humano tinha um cheiro mais forte que o dele. E o nosso prota, olhando para ele, pergunta do que diabos ele estava falando. E então, tendo tempo suficiente, ele consegue ativar o poder do seu núcleo, se libertando das amarras e lançando o demônio para trás. E assim que cai no chão, já pega uma faca que estava caída e parte para cima do demônio, que consegue desviar facilmente do seu golpe. O demônio então já fica animado, pensando que poderia brincar um pouco com a comida antes de comê-la. Então desfere um golpe no nosso prota, que consegue desviar dando um salto mortal. Pegando um pouco de distância, Aang nota que se ele fosse o Will de antes, ele já teria acabado com esse demônio antes mesmo que ele pudesse reagir. Mas que mesmo com esse corpo fraco, ele teria que salvar a vida daqueles 3. Assim, partindo para cima da criatura, Aang começa a analisar a situação e pensa que, como este era um demônio de núcleo vermelho, ele possuía uma grande agilidade, mas que perdia no quesito de defesa, se tornando assim uma faca de 2 gumes. O demônio, vendo a sua aproximação, já desfere um ataque de frente tentando agarrá-lo, ao que ele faz o possível para desviar. Mas